Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você 480 vagas em 11 cursos de graduação e prova única no dia 30 de junho. É o vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano, que já recebe inscrições até o dia 29 de maio. Você sabia que mais de 2 dezenas de partidos políticos estão em processo de formação aqui no estado? E sabe como eles surgem? A gente explica este caminho e analisa de que maneira o processo contribui para a democracia no Brasil. No esporte, o Jornal da Unifra traz a composição dos pentagonais da divisão de acesso e a rodada de estreia da dupla regional na segunda fase da competição. O vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano, que acontece no dia 30 de junho, já recebe desde esta segunda-feira as inscrições dos candidatos que buscam ingressar na instituição. Eles podem concorrer a 480 vagas. Elas estão distribuídas em 11 cursos de graduação. A prova terá 65 questões de múltipla escolha e uma redação. A trajetória de Rafael no Centro Universitário Franciscano iniciou no ano de 2007, quando ingressou no curso de Sistemas de Informação. Ao olhar para trás, ele se sente feliz pelas conquistas profissionais e pelas oportunidades que teve na instituição. Eu ingressei aqui como estagiário, primeiramente, e após o período de 1 ano, eu ingressei no setor de suporte técnico, ainda durante a faculdade, aí concluí. E agora, no início do ano, eu comecei a trabalhar como programador. Um fato interessante também é que hoje no curso de Sistemas de Informação tem alguns ex-alunos que fizeram mestrado e hoje dão aula aqui. Então, o curso também valoriza isso. O curso de Sistemas de Informação é uma das 11 opções de graduação ofertadas no vestibular de inverno 2015. O prazo para as inscrições iniciaram nesta segunda-feira e se estendem até o dia 29 de maio. A prova ocorre no dia 30 de junho e neste ano serão disponibilizadas 480 vagas. As nossas inscrições já são tradicionalmente feitas através da nossa página, né? www.unifra.br. A nossa prova tem uma duração de 4 horas e ela é composta de 65 questões das disciplinas, né, do ensino médio, onde nós temos uma disciplina que tem 5 questões, que é filosofia, e nós temos 2 disciplinas que têm 9 questões, que é português e matemática. E nós temos mais, as outras disciplinas são 6 questões. Não pode zerar a redação, porque ele é eliminado do processo. A listagem com os nomes dos inscritos será divulgada no dia 3 de junho no site unifra.br. Já os locais das provas serão publicados no dia 12 de junho. Mais informações sobre o vestibular podem ser obtidas no Manual do Candidato, que também está disponível na página da instituição. E quem não conseguiu entregar a declaração do imposto de renda até a última quinta-feira ainda pode regularizar a situação junto à Receita Federal. A partir desta segunda-feira, o contribuinte pode enviar o documento. No entanto, ele ficará sujeito à multa mínima no valor de R$ 165, até um valor máximo de 20% do tributo sobre a renda devida. Para mais informações, o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br, é uma opção de ajuda a quem ainda não declarou. Quem é obrigado a informar os rendimentos e não o fez, fica com o CPF pendente de regularização e no ano seguinte já não pode tirar passaporte, prestar concurso público, fazer empréstimos, além de impedimentos com problemas para movimentar a sua conta bancária. E você lembra que estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe? Pois o estoque deve ser reposto pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira. As primeiras 22 mil doses se encerraram logo após o início da campanha. Em Santa Maria, a meta é vacinar cerca de 67 mil pessoas. No sábado que vem, um mutirão será feito para imunizar as pessoas contra a gripe. Todos os postos de saúde do município estarão abertos para ajudar na campanha. Pontos na Praça Saldanha Marinho também vão auxiliar no trabalho. E veja a seguir, a gente fala sobre a criação de um partido político. Você sabia que a quantidade deles aumentou 70% nos últimos 21 anos? E que outros 22 partidos buscam aprovação no Superior Tribunal Eleitoral só aqui no estado? A gente responde a estas e a outras perguntas logo depois do intervalo.
dúvida se transformará em uma ideia e direcionará a um sonho e se concretizará em uma realização. E essa realização será a maior conquista de sua vida. Para alcançar suas aspirações, você precisa ir além. Vestibular de Inverno 2015. Inscrições de 4 a 29 de maio. Prova única 30 de junho. Centro Universitário Franciscano. Transforme suas aspirações. Nos 4 primeiros meses deste ano, 7 novas siglas apresentaram junto ao Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho o desejo de serem reconhecidas como partidos políticos. Com isso, atualmente, 22 novos partidos buscam aprovação. E você sabe como os partidos políticos se formam? O que é preciso para aprovar uma sigla? Para falar sobre o assunto, a gente convidou o professor do curso de Direito da Unifra, Paulo Ferroni. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Unifra. Antes, professor, vamos dar uma olhadinha, antes de eu lhe fazer a primeira pergunta, vamos dar uma olhadinha sobre os partidos políticos para a criação deles. Assinatura de 101 fundadores por pelo menos 9 estados aqui no Brasil, registrar ele no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, né? E ainda é preciso a assinatura de 0,5% de eleitores da última eleição à Câmara dos Deputados. Isso representa hoje cerca de 500 mil assinaturas para a gente ter uma ideia. Um partido político, claro, ele participa de eleições, ele recebe dinheiro do fundo partidário e, claro, tem também espaço no horário político. Gostaria de saber do senhor, que é uma pessoa que acompanha muito essa vida política aqui do Brasil, ter mais ou menos partidos políticos, de que maneira isso repercute diretamente na democracia aqui no Brasil, professor? Embora legal, Rogério, penso que o excesso é o problema. Nós podemos ter poucos partidos e que atendam às nossas necessidades ideológicas, porque as razões da formação de um partido não são tão somente para atender interesses específicos de determinadas categorias ou de movimentos sociais. Nós precisamos ter razões sociológicas, filosóficas, econômicas, e isso, os partidos que aí estão, eles podem proporcionar. Se eles não estão proporcionando, o problema é com os partidos. Precisamos, então, democratizar os próprios partidos para que acolham essas vozes que estão nesses movimentos sociais e que não se permita que um movimento pequeno venha se transformar num partido. Nós precisamos rever, inclusive, quais são as intenções da criação desses novos partidos. Se elas são más razões, se são más intenções, que queiram tão somente pegar uma parcela daquele fundo de 800 milhões, que provavelmente a presidente Dilma não vai concordar, né? Ou eles querem realmente defender interesse. Penso que o problema é o excesso. Bom, a gente sabe que para essas criações desses partidos, por exemplo, são 22 partidos políticos novos, só aqui no Rio Grande do Sul, fora os outros estados, né, nos tribunais regionais eleitorais, aí buscando a ascensão como sigla, como partido. 7 deles só nos últimos 4 meses, professor. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: a gente pode ser abordado por pessoas que queiram criar um partido político na rua e muitas vezes eles pedirem para que a gente faça uma assinatura lá para contribuir para a formação desse partido político. Por que dizer sim e por que dizer não no momento? O que o cidadão precisa estar atento antes de assinar ou propriamente após ter assinado a criação, a contribuir com esse abaixo-assinado? Eu penso que, antes de mais nada, esse cidadão ele participou dos partidos, ele precisa viver a vida partidária para ter uma posição, ter uma opinião. Ele tem que viver a democracia. Não basta pensar, quem sabe, está ali escrito uma boa propaganda, uma boa estrutura, mas, na verdade, isso pode atender interesses muito particulares e manipuláveis. Este é o grande problema. O partido permite que a voz da comunidade, nós não podemos pensar em admitir interesses partidários que contrariem interesses comunitários. E o problema desse excesso de partidos é exatamente isso, os pequenos partidos se transformarem em siglas de aluguel. E esse é um grande problema para mim. Pois é, eu aproveito, já que o senhor está falando em sigla de aluguel e tudo mais, eu aproveito para mostrar a nossa próxima tela. O Brasil tem hoje, professor, 32 partidos políticos, só aqui no Rio Grande do Sul 22 novos buscam aprovação. E olha aqui um dado interessante que nós temos agora, a partir da próxima tela aqui também, professor. Nós temos aí o valor, né? Olha lá, em 21 anos, 70% foi o crescimento da quantidade de partidos políticos. E o fundo partidário, que até 2014 era 289 milhões, ele passa para 867 milhões. Claro que ele precisa da aprovação ainda da presidente Dilma, mas é uma tendência muito forte para que esse valor, de fato, a triplicação dele seja confirmada. É bastante dinheiro. Será que
Quem cria um partido político não está, na verdade, de olho nesse dinheiro aqui que a gente está vendo, esses 867 milhões? Esse cuidado que a gente deve ter. Nada impede, e não vejo razões, para que não se apoie economicamente os partidos, mas, acima de tudo, o apoio não deve ser tão somente econômico, mas o apoio do cidadão, de participação do cidadão. Nós temos instrumentos para a participação do cidadão que não foram aprovados pelo Congresso. No entanto, nós temos que constituir essa cultura, criar essa cultura de participar. Senão, nós ficamos alienados de todo o processo do depois do voto. O voto é muito escasso para a gente hoje em dia. Entendo. Professor, lhe agradeço demais pela presença aqui no Jornal da Unifra. Estamos sempre à disposição. Professor Paulo Ferroni, do curso de Direito, aqui do Centro Universitário Franciscano. Grande abraço e muito obrigado mais uma vez, hein? Obrigado. A seguir o esporte com a nova composição da divisão de acesso e a primeira rodada para a dupla regional na competição. A gente já volta. A primeira fase da divisão de acesso ficou para trás e a dupla regional está viva na disputa pela única vaga ao Gauchão do ano que vem. Agora começa a segunda fase e eu chamo o José Quintana Júnior, que também participa do Central do Esporte aqui na TV Unif. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, Geraldo? Tudo certo? Tudo tranquilo. Vamos dar uma olhadinha na composição, então? Lembrando que o Central do Esporte vai ao ar na próxima terça-feira, mas a gente já quer hoje adiantar alguma coisa. Quintana, a gente tem aí os pentagonais finais agora, o Grupo C, Glória, Brasil de Farroupilha, o Santo Ângelo, São Luís e Juí e Acerto Panambi. E no Grupo D, que é o grupo da dupla regional, a gente tem o Pelotas, o Inter SM, o Rio Grandense, o Guarani de Venâncio Aires e o São Gabriel. E eu aproveito aqui, Quintana, para te perguntar quais desses três times, Guarani, São Gabriel e Pelotas, vão trazer mais trabalho para a dupla regional aí, porque lembrando que agora apenas 2 times de cada grupo partem para o quadrangular final. Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis de responder neste momento, né? Se a gente for analisar essa chave, bem lembrando como o Gereta falou que apenas 2 times se classificam, a gente tem o Pelotas que está invicto na primeira fase e também reforçando que esses times se enfrentaram na primeira fase. Dos 7 times, 5 se classificaram, ou seja, todos já se conhecem. E por isso que a gente já conhece mais ou menos como é que funciona o poderio ofensivo de cada time. O Pelotas classificou em primeiro com 26 pontos, totalmente invicto. Guarani de Venâncio Aires ficou em segundo lugar com 24 pontos, apenas 2 derrotas e considerado pelo nosso professor Gilson aqui no Central do Esporte como o time mais equilibrado dessa primeira fase. E o São Gabriel é uma incógnita, porque ele terminou a competição com 14 ou 15 pontos, nós vamos discutir isso melhor no Central do Esporte, né? Aqui no site da federação está com 14 pontos, mas tem um jogo que sumiu, e na verdade seria um ponto a mais, seria 15 pontos. Mas o São Gabriel empatou 9 jogos e perdeu apenas 1. O que esperar de um time que perdeu apenas uma partida e empatou 9? Pode ser que embale, pode ser que dê certo nessa segunda fase, ou seja, é um time equilibrado. Perdeu apenas uma partida e empatou 9, conseguiu 9 empates. Aquela coisa, o empate nunca é tão positivo assim no futebol, se a gente parar para pensar em 5 jogos, se perder 5 partidas e ganhar 2, se empatar 5 e ganhar 2 e perder 3, ganhando 2 e perdendo 3 se obtém mais pontos, né? Exatamente, pois a gente falava do São Gabriel, o São Gabriel a gente mostra agora já, inclusive, a rodada que começa já na quarta-feira. O São Gabriel é exatamente o adversário do Rio Grandense já na quarta-feira, Quintana, às 13h30 da tarde no Estádio dos Eucaliptos aqui em Santa Maria, e o Inter SM sai para jogar fora, e eu considero, francamente, olha, uma grande pedreira para o Inter de Santa Maria enfrentar o Guarani de Venâncio Aires lá em Venâncio Aires, quarta-feira, 8 da noite.
que você acha que dá pra gente dizer dessa primeira rodada aí? Será que rola mais um empate no jogo do São Gabriel aqui com o Rio Grandense? Será que o Inter SM consegue dessa vez vencer o Guarani, hein? Olha, se a gente for pela matemática, é mais fácil apostar no empate, porque o São Gabriel está na parada, né? Mas, na verdade, é um jogo muito importante. O Rio Grandense, na primeira fase, teve um resultado bastante positivo, jogando no estádio de Eucaliptos, venceu por 4-0 a equipe do São Gabriel. Neste momento, é importante o Rio Grandense vencer. Não importa o placar, não tem que pensar naquela goleada do primeiro turno, mas o São Gabriel é sim um adversário bastante perigoso, um adversário bastante equilibrado, é importante os 3 pontos. Quanto ao Internacional Santa Maria, por se tratar de um time como o Guarani de Venâncio Aires, que perdeu apenas 2 na primeira fase, ficou em segundo lugar com 24 pontos, o empate é ótimo resultado em Venâncio Aires e o Pelotas acaba folgando nessa rodada. Bom, hoje de manhã, né, nessa segunda-feira de manhã, você pegou e foi às ruas para conversar um pouquinho com os torcedores da dupla regional e tal. Como é que foi lá? A gente tem como ver esse material, Quintana? Foi bastante interessante que eu e o Manuel Vicente fomos às ruas para saber como é que está o clima do torcedor, né, para esse começo de segunda fase, agora nova competição, e a gente encontrou um bolo de conversa de uns senhores ali, a gente acabou atrapalhando a conversa deles. Aonde isso? Lá no calçadão, no calçadão lá, aqui no calçadão de Santa Maria, Exato. Né, para saber o que eles pensam a respeito dessa segunda fase, se estão otimistas ou não. E a gente teve algumas respostas bastante diferentes, a gente vai conferir agora. Dá uma olhadinha, então. Queria saber do amigo se acha que um dos times de Santa Maria tem condição de subir para a primeira divisão. Eu acredito que, dependendo das condições, até os dois. Mas eu tenho a impressão que o Internacional tem melhores condições, né? Porque acho que está mais organizado, departamento de futebol. Então, não por ser colorado, mas acho que o Inter tem mais condições. Mas mesmo assim torço pelos dois. Nenhum deles. Não tem time para subir, isso é verdade. O senhor não está otimista? Não. Eles não têm apoio, eles não têm patrocínio, não tem nada, não sobe, não. O Internacional tem um treinador muito experiente que já provou que tem capacidade, que é o Porto. Não tem futebol para isso. O Rio Grandense tá ruim. A defensão dos times agora pode ser que seja uma transição de bons jogos, né? Tomara que os dois, independente de camiseta, de torcida, os dois tomara que se classifiquem para ficar entre os 4, que daí dá prestígio para os dois times, né? Chegar na final e diagonal um bom campeonato, né? Olha, não dá para dizer que a opinião está dividida, porque pelo que eu percebi ali, o pessoal está um pouco pessimista com a dupla regional, Quintana. Tem alguns pensamentos pessimistas, mas é importante mudar essa opinião. A gente vai ver agora, pedir para o Robson lá em cima rodar os gols do jogo da sexta-feira do Rio Grandense contra o Rio Grande, a vitória por 3-2, porque a dupla regional conseguiu resultados bastante importantes na sexta-feira. Em primeiro lugar, o Rio Grandense conseguiu afastar de vez o rebaixamento, venceu o Rio Grande, primeira vitória do técnico Feliciano Corrêa. 2 gols do Gustavo Sapeca e 1 gol do Dudu Lima, que a gente vai ver aí agora. Com isso, o Rio Grande, com esse resultado, o Rio Grande foi rebaixado, mas o mais importante, afastou um pouquinho aquela sensação de crise, aquela sensação de instabilidade. Feliciano obtém a primeira vitória. E o Internacional de Santa Maria, no comando do técnico Paulo Porto, finalmente obtém uma vitória fora de casa. Aliás, o Internacional de Santa Maria não havia vencido ainda nessa segunda fase, no retorno da primeira fase. Foi com reserva contra o Santa Cruz, time misto, né? Venceu com o gol do Michael, né? Estreante, inclusive. Exatamente. Então foi praticamente com um time reserva, um time misto, poupando alguns jogadores para essa segunda fase e conseguiu um resultado bastante importante. Então o que a gente precisa dizer para o nosso torcedor aqui da cidade? Primeiramente que o time começa com uma confiança maior. Imagina se o Rio Grandense empata com o Lanterna, com um time que é rebaixado, ou então perde esse jogo, correndo risco inclusive do Rio Grandense, dependendo do resultado de Santa Cruz, poderia o Rio Grandense ficar fora dessa fase. Então, muito importante, se classificar com vitória, se classificar com bom resultado, com bom retrospecto diante do Rio Grande, e o Internacional também. Da mesma forma que o técnico Paulo Porto conseguiu uma vitória fora de casa, quebrar essa escrita de não conseguir vitória fora de casa. Mas essa quarta-feira, como a gente falou anteriormente, é muito importante. Rio Grandense em casa garantiu os 3 pontos e o Internacional pelo menos não ser derrotado lá em Venâncio Aires. Pelo menos tira ponto do Guarani, que é um adversário importante, daqui a pouco tira 2 pontos e melhor ainda se tira 3, Quem sabe a famosa zebra, né? Não que seja uma zebra, uma vitória do Internacional, mas comparando as duas campanhas, o empate é ótimo resultado. Mas demais filosofias a gente guarda para amanhã no Central do Esporte, às 6 horas da noite, às 10 horas da noite, aqui no canal 15 da NET. Quintana, muito obrigado e até o Central do Esporte. Eu que agradeço, Gereta. Grande abraço. Olha, o Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Sabe qual é? Unifra Online. Até mais.